Olá pessoal, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Hoje está difícil sair o vídeo. Já estou na quarta tentativa. Problemas técnicos aqui com o autor do vídeo. Vamos lá, estou ajeitando aqui também essa bodega aqui. Aí vai. Vamos lá. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Lula determinou a criação de uma comissão interministerial com 19 ministérios para o combate ao desmatamento na Amazônia. Essa é uma notícia, nós vamos ver outras notícias de outras ações do governo e depois eu vou fazer um comentário sobre o jornalismo brasileiro que está fazendo bobagem, mas vamos lá. Duas emas da Granja do Torto, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, o jornal Estadão, acabei de ver agora, que ele fala em 3 emas. Eram 2, todo o noticiário o dia inteiro falou de 2. Não sei se o Estadão tem alguma notícia de última hora da morte de mais uma ema. Mas isso não muda o contexto aqui. Então, vamos fechar parênteses e continuar. Elas morreram por excesso de gordura, obesidade, na verdade. Aves, eu sei disso porque eu tenho aves em casa, não podem ter muita gordura no fígado porque elas morrem mesmo. E aí, por que isso? Bolsonaro cortou a ração delas. São 55 emas, 38 na Granja do Torto, 17 no Alvorada. Quer dizer, eram, né? Agora tem menos 2 ou 3. Elas teriam que comer 20 mil grãos de ração por ano. E o Bolsonaro cortou para 7 mil grãos, reduziu em 2/3 as rações das emas. Ele resolveu economizar o nosso dinheiro na ração das emas, mas gastou em várias outras coisas absolutamente desnecessárias, né? Que a gente sabe, aí tá careca de saber. Enfim. Aí o que aconteceu? Para elas continuarem comendo, e a ração não dava, eles davam lá, ele mandou, a Michelle, sei lá quem, mandou dar resto de comida humana. E aí, cara, isso não funciona. Especialmente com aves, isso não funciona. E elas morreram, 2 emas. Foi visto também que elas não tinham o tratamento veterinário adequado e nem local lá para elas ficarem. É importante salientar que elas têm uma questão, vamos dizer assim, ornamental, bucólica até, dá aquele, né? Porque já viram o Alvorada? Eu não gosto muito daquele esquema. Tem um gramadão assim, sem nada, aí tem lá atrás o palácio, atrás do palácio tem uma piscina e tal. Então elas ali dão um ar de gente, né? De gente. Puta merda. Não vou gravar o quinto, não, falei besteira. De movimento, de ser vivo. Ser vivo. Ai, meu Deus, hoje está difícil. Mas elas também têm uma função, elas comem animais peçonhentos, então elas combatem pragas. Por exemplo, escorpião, que tem muito em Brasília, pequenas cobrinhas, aranhas, elas comem isso tudo. Então elas têm até uma função. E, enfim, é isso. Bolsonaro, mas vai matar as carpas. Aquelas carpas foram doadas ao Brasil, presenteadas ao Brasil pelo imperador Hirohito, do Japão. Segundo dizem, cada carpa daquela valia 20 mil reais. Não sei se é verdade, não sei se é assim mesmo. E definitivamente parece que as carpas morreram mesmo, porque a Michelle Bolsonaro já falou 3 ou 4 vezes sobre esse assunto e não desmentiu a morte das carpas. Então, é isso. É por onde essa família passa, é desgraça, é morte. Aliás, eu vou recuperar aqui um bordão que eu falava lá no início dos meus vídeos. O Bolsonaro é o senhor da morte. Não sei se vocês se lembram disso ainda. Eu parei de falar, não por nada, mudei o foco, mas vale muito a pena falar isso. É o senhor da morte. Gente, um avião da FAB partiu para a Turquia, levando 48 pessoas, dentre elas médicos, bombeiros e outros socorristas, né? Também levando 4 cães de salvamento, aqueles que farejam e ajudam lá a localizar, enfim, gente viva e também cadáver, infelizmente. Levando também 5 toneladas de alimentos e medicamentos.
mais uma ação do atual governo. A inflação de janeiro foi 0,53%, inferior à de dezembro, que foi 0,62%. Obviamente, no acumulado 12 meses também diminuiu, era 5,89, salvo engano, agora está 5,77. Claro que ainda ela não é gigantescamente alta, ela tem que ficar abaixo de 5. Então é isso que tem que se trabalhar. Para ela, claro, se puder ficar a 1, melhor, mas o número ideal que os economistas e os jornalistas econômicos estão falando um monte de bobagem, enchendo o saco. Bobagem não, eles fazem de propósito. É abaixo de 5. Tá? Então, temos que continuar, o governo tem que continuar. Agora, o governo tem só 1 mês e 10 dias, né, de governo. Então, óbvio que eu diria até que essa pequena redução nem é devido ao governo Lula. Isso aí já vem, essas coisas vêm sendo carregadas, né, ao longo da série histórica e tal, não sei o quê. Engraçado é que o G1 noticiou assim, G1 e outros, noticiou assim, alta da inflação de 0,53. Como alta? Aí não, aí eu discuto mesmo. Alta da inflação? Mas se ela for inferior ao mês anterior, como é que teve alta? Quando você fala assim, a inflação de janeiro teve alta, é em relação ao mês anterior, ou aos meses anteriores. Ela foi menor que o mês anterior. Então, como assim alta? Já o Metrópolis falou em inflação, como é que foi que eles falaram, Márcio? Inflação em queda, não. Ai, meu Deus, me fugiu. Mas é com esse sentido, que a inflação reduziu em relação ao mês anterior. O Metrópolis foi muito mais correto nisso. Agora, curioso, hein? Eu já vi 2 jornalistas falando, significa, uma da Globo News e uma da CNN. Significa dizer que, aliás, uma da Bandeirantes e outra da Globo News. Significa dizer que vem aí essa tese. A tese que ela estava falando é aquela Juliana Rosa, da Bandeirantes, e... que foi a outra? Não foi a Miriam Leitão. Acho que foi Mônica Voivode. Foi Mônica Voivode ontem. Dizendo o seguinte, olha, a inflação não cai porque a economia brasileira é muito indexada e aí, por exemplo, os salários são reajustados conforme a inflação e tal, não sei o que lá. Todos nós conhecemos esse caminho, né? Eles só falam do problema da indexação dos salários, que nem é indexado. As empresas hoje não são obrigadas, a Dataprev é um exemplo, não é obrigada a dar a inflação. Isso acontece nas aposentadorias, sim, e nos servidores públicos aposentados. Não sei se os servidores públicos da ativa. Não, os da ativa não recebem, aumentam um tempão. Então, os aposentados. Então, para aposentado tem INPC do ano anterior, em janeiro. Agora, para os trabalhadores, carteira assinada lá, empregados na ativa, não tem essa obrigatoriedade. E aí é engraçado, porque eles não falam da indexação dos planos de saúde, da indexação da conta de luz, da conta de gás, da conta de água. Aí eles não falam, só falam da indexação do salário. E aí, dizem que aí a indexação do salário impede a queda da inflação, a queda da inflação impede a queda dos juros. Ai, meu Deus, essa história... Aliás, eu tô revendo alguns vídeos da Maria da Conceição Tavares, vídeos de 95, meio da década de 1990. Ai, meu Deus, esse pessoal não aprendeu nada. Aliás, um que eu vi, eu até passei aí no Instagram, tá lá o Sardenberg, aquilo é um Roda Viva, tá lá o Carlos Alberto Sardenberg, que era da Globo News até no outro dia e é da CBN. 95, não aprendeu nada, continuou falando besteira. E ela é professora, né? Bom, médicas do Amazonas foram demitidas por zombarem de um menino que foi atingido por um raio. E elas cuidaram do menino. Só que aí elas postaram, parecia que ele estava numa coisa de exorcismo. Porque, óbvio, né? O cara recebeu uma descarga elétrica, não morreu, graças a Deus. Recebeu uma descarga elétrica, fica literalmente todo arrepiado, todo cabelo e tal. Cara, que formação estão tendo os militares brasileiros? Que formação estão tendo os médicos brasileiros?
Que formação estão tendo vários profissionais, advogados brasileiros? Que formação é essa? Para tanto desvirtuamento das suas funções, né, das suas atribuições profissionais. Tem outros, não são só esses não, tá? 2 milhões, o Ministério do Desenvolvimento Social identificou 2,5 milhões de benefícios indevidos no Bolsa Família, oriundos, já falei aqui, de cadastramento eleitoreiro que Bolsonaro fez para comprar voto. E aí agora o pente fino continua sendo feito. Acho que a Dataprev está nisso, porque ela é quem cuida agora do CadÚnico, e tudo apurado direitinho e tal, claro, essas pessoas vão ser retiradas do CadÚnico. O governo liberou 250 milhões para obras inacabadas em 1.200 escolas pelo Brasil afora. Escolas que tinham verba, municípios que recebem verba do governo federal, e o governo do Bolsonaro interrompeu o repasse de verbas e as escolas ficaram... As escolas não, né? As obras ficaram inacabadas. Pois bem, o governo liberou agora 250 milhões. O governo proibiu que navios de guerra do Irã atracassem no Rio de Janeiro agora, nessa semana. Por que isso? A gente se assusta, né? Caramba, navios de guerra do Irã, de outro país estrangeiro, isso é super normal, gente. Acontece toda hora, a gente é que nem sabe, nem toma conhecimento. O que diferencia agora? Claramente, o Irã escolheu a dedo a data que viria aqui, porque o Lula vai estar indo lá, aliás, já viajou hoje. Amanhã tem reunião com o Biden, lá na Casa Branca. E aí, o governo brasileiro falou, não. Escolhe, vem mais tarde. Agora vocês não vêm, não. Perfeita decisão do governo. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, vetou a distribuição de absorventes nas escolas de São Paulo. Lembra aquela história da pobreza menstrual? Que muitas meninas não têm dinheiro para comprar absorvente, e aí quando elas estão menstruadas, elas, claro, ficam impossibilitadas de irem para a escola, com vergonha, enfim, uma mistura de sensações e de sentimentos. E isso, o Bolsonaro, a nível nacional, o Bolsonaro vetou e foi derrubado, o veto dele. E agora o Tarcísio vetou uma lei estadual, essa aqui é uma lei estadual só para as escolas de São Paulo. E claro que a promessa dos deputados estaduais progressistas de esquerda é de derrubar o veto do Tarcísio também. Vamos ver se tem força para isso. É um verdadeiro absurdo o cara vetar um negócio desse alegando falta de dinheiro. A oposição pede que o TCU apure a compra de 11 imóveis para os palácios do Alvorada e do Planalto, feitas sem licitação. E pergunta a oposição, né? Por que a emergência? Quem sabe a resposta está em que Bolsonaro sumiu com a cama do Palácio Alvorada, com armários, com mesa. No Palácio do Planalto, bolsonaristas destruíram vários móveis e tal. Quem sabe seja isso. Tá bom, pode esperar lá a licitação, sei lá, dura 2 meses, 3 meses, não sei. E fica lá, o sem cama no Palácio do Alvorada e o Lula pagando hotel. Aí eles reclamam também, o Lula tá pagando hotel. Gente, vamos procurar fazer oposição de verdade, não ficar com bobagem. Enfim, é isso, gente. E, acabou que eu não falei a história da jornalista. A Dora Kramer, uma jornalista que já foi uma jornalista de verdade, ela passou a fazer militância contra o governo do Lula. Já fazia antes, né? Depois, durante a transição, e agora faz diariamente. E aí ela disse assim, quando é que o Lula fala muito, quando é que ele vai começar a governar? Eu até respondi ela no Twitter e vi que várias pessoas responderam de forma até muito mais dura que eu. Eu falei para ela, olha, Dora, eu não sei o que está acontecendo com você. Só nesse caso,
O Lula está governando esse país desde novembro. Desde novembro ele está governando esse país porque o Bolsonaro abandonou o barco no meio do caminho. E é isso, a gente viu aqui várias ações do governo, ações bem interessantes de socorro, de transferência de dinheiro para a obra das escolas, a própria história do navio iraniano. Isso são ações de governo, ações inclusive muito corajosas, não são pouco corajosas não. A questão dos ministérios, 19 ministérios para o combate ao desmatamento, várias ações só no dia de hoje, fora todas as outras que já foram tomadas. Gente, até amanhã. Tchau, tchau.